Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Desculpe, falamos ao vivo de Ladinha, Minas, com as nossas aulas de teologia, diretamente do Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Estamos aqui desde 1992 estudando a Palavra de Deus, procurando aprender um pouco mais. Nada sabemos ainda, sem nenhuma modéstia, estamos estudando. Nós estamos estudando hoje a matéria Liderança Cristã. Ela está no primeiro livro de teologia, bloco 1. Ela é a quinta matéria. Na aula passada, nós falamos sobre algumas qualidades essenciais do líder, por exemplo, a ira santa, né? Falamos do humor, o líder tem que ser alegre e tal. Hoje falaremos sobre paciência e amizade, e mais algumas. Paciência, quando a gente fala paciência, é preciso entender que paciência é essencial à boa liderança. Crisóstomo chamava a paciência de rainha das virtudes. William Barclay, no seu comentário de palavras gregas, ele diz o seguinte, quanto ao seu significado em 2 Pedro 2, 2 Pedro 1,6. Esta palavra não significa de modo nenhum sentar-se de mãos cruzadas para simplesmente aguentar coisas mais, mas significa resistência vitoriosa, constância máscula, sob provação, é constância cristã, a aceitação brava e corajosa de tudo quanto a vida nos apresenta, mudando até mesmo as coisas piores em degraus que nos levam para cima. É a habilidade corajosa e triunfante para suportar males, a qual capacita a pessoa a ultrapassar o ponto de quebra, sem quebrar a saudar sempre imprevisto com alegria. Então há uma certa mistura aí, quando você entra no grego para estudar paciência, a mistura é a seguinte, paciência aparece junto com perseverança, tem hora que aparece junto com constância. Então eu queria dar uns detalhes sobre isso aqui. Paciência e perseverança e constância e também perseverança, constância, persistência e também firmeza. Então vamos lá. Perseverança é a palavra grega hipomone. Hipomone é perseverança. Ela quer dizer a seguinte coisa, é um temperamento que não sucumbe facilmente sob sofrimento. O contrário dela é covardia ou desânimo. A palavra hipomone foi traduzida na Almeida Revista Atualizada 30 vezes no Novo Testamento. A maioria delas foi como perseverança, mas também tem paciência 5 vezes, constância 4, persistência 1, firmeza 1 e outros mais. Então é preciso diferenciar perseverança, paciência, constância de longanimidade ou macrotimia. Macrotimia vem duas palavrinhas gregas, macros, grande, timós, ira. Então a pessoa demora para irar, então ele é longânimo, né? Aparece aí em vários textos do Novo Testamento. E o que é então essa palavra? É autodomínio, que não retrai, que não para, né? Apressadamente o erro, não retalia, né? Não retalia o erro. Então o contrário dela é ira e vingança. Então a gente precisa entender isso, a pessoa paciente, ela é diferente de longânimo. Longânimo é o que custa para irar-se, e o paciente é o que persevera, é o que aguenta debaixo de uma situação adversa. E o líder verdadeiro tem que ser paciente. Você imaginou um líder estourado, um líder que não tem paciência, um líder que não suporta a pressão, um líder que não aguenta, que sucumbe facilmente diante do sofrimento? Vem o sofrimento, ele mergulha. Então, Romanos 5,3 diz que a tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Paulo orienta Timóteo, como homem de Deus, a seguir lá em 1 Timóteo 6,11, justiça, piedade, fé, amor, constância, é a mesma palavra, e mansidão. A pessoa que não se desvia do seu propósito, de sua lealdade e fé, mesmo diante das provações e sofrimento. Então, esse é o ser paciente. Então é preciso separar uma coisa aqui, quando a Bíblia diz que o homem mais paciente que existiu foi Jó, né? Mas não é verdade isso, Jó não era paciente. Se você fizer um exame no livro de Jó, vai ver o tanto que ele falou, fiado, o tanto que ele blasfemou, inclusive pediu a morte, amaldiçoou o dia que nasceu. Ele não era paciente, ele era uma pessoa que era persistente, perseverante, ele não desanimava. Aconteceu, do nada, de tudo ele ficou com nada, e mesmo assim ele manteve a sua perseverança, ele manteve-se fiel. Ele não abriu mão do seu Deus, não é isso?
Ele diz lá, nu saí do ventre de minha mãe, nu para lá voltarei, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E lá no 19 ele diz, né, eu sei que meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra. Então, paciência é primordial. É muito importante que a liderança tenha essa qualidade de sofrer mesmo diante da adversidade e manter-se na linha, continuar caminhando e ser constante e persistir. Outra palavra importante para nós aqui no estudo da liderança, além de falar sobre essa ciência, é a amizade, né? O líder precisa ter amizade. Pessoas que não têm amizade, pessoas que não têm relacionamento, pessoas que não conhecem, que não transigem, não se relacionam com outros, isso não tem como. Não tem como se dar bem uma liderança dessa, né? A Bíblia fala de grandes amizades. A palavra amizade vem de filia, né? Parecida com amor. Está lá em Tiago 4,4. Só aparece uma vez no Novo Testamento. É o rapaclegômena. Paulo era um homem desse, que era um homem que tinha muitas amizades, ele tinha bons relacionamentos, ele tinha conhecimento em todos quanto é canto, né? Além de ser fariseu dos fariseus, né? Criado aos pés de Gamaliel, ele tinha essa facilidade. E grande exemplo de amizade no Velho Testamento é a história de Davi e Jonatas, que alguns chegam até a exacerbar, falando coisas indevidas, né, sobre os dois. Mas eles amavam profundamente um outro, né? A alma de Davi ligou-se com a alma de Jonatas. Então a amizade é isso, esse relacionamento profícuo, né? Esse interrelacionamento. O líder espiritual verdadeiro é aquele que ama as pessoas e tem grande capacidade para a amizade. A Bíblia nos fala disso, né? Que o maior exemplo disso foi Paulo. Foi esse homem que era Saulo e virou Paulo. Ele tinha amigos em todos os cantos. E veja que até o sobrinho dele também era muito bem relacionado, que foi o sobrinho de Paulo que avisou o centurião, o tribuno, né, que era chefe da coorte, que havia uma rebelião, havia uma sedição, uma cilada para matar Paulo. E esse sobrinho de Paulo é que avisou. Então esse sobrinho era um bobo qualquer, né? Como é que ele teve esse acesso a isso? Para saber dessa reunião onde estava tendo essa trama terrível que iria matar Paulo. Então, a amizade é uma coisa importantíssima, né? O conhecimento desse afeto pessoal finalmente quebrou o coração de Pedro e forçou a confessar, mostrando aqui a amizade que o Senhor Deus tinha. Entre os discípulos, ele tinha um discípulo especial que estava sempre próximo de Jesus, que era João. João era o chamado discípulo amado. Ele sempre, quando se encontra relacionamentos no Novo Testamento, você encontra ele. Ele estava próximo ao peito de Jesus, ele estava mais perto, e aqueles 3 discípulos, ou 3 que andavam sempre com Jesus, quando foi para a transfiguração, né? Era Pedro, Tiago e João. Era sempre esses discípulos que estavam ali ao lado de Jesus. E coincidentemente foram o Tiago, né? Que não era aquele, que foi o primeiro que morreu, Tiago, mas o Tiago, irmão de Jesus, foi que dirigiu o concílio, né? Então nós estamos ficando por aqui com essas duas qualidades essenciais, primordiais do líder, que nós estamos falando das qualidades essenciais. Hoje falamos então dessas duas. Falamos primeiro da palavra paciência, perseverança, persistência, constância e agora de amizade. Fica por aqui, tchau, tchau.